Meus chucrutezinhos. Vamos corrigir as atividades. Vamos começar na página 55, fazer a correção da nossa atividade. Então, o que foram os movimentos nativistas? Movimentos nativistas foram os movimentos, né, locais que se colocavam contra os estrangeiros ou o domínio português, ou seja, era a revolta do povo nativo contra o governo português, tá bom? Ou o domínio que os portugueses tinham sobre o nosso território, tá bom? Então, foram movimentos dos nativos. 2. Marque a alternativa em que as causas da revolta de Beckmann e Filipe dos Santos são semelhantes. Quem assinalou a letra B e a letra D tá certo. Quem assinalou outra tá errado, tá bom? Então ficou a letra B, a insatisfação dos colonos por causa da cobrança de altos impostos, e a letra D, o líder do movimento foi condenado à morte pelo governo português, tá bom? Colocar V e F. Então, letra A, V, letra B, F, letra C, V, letra D, V, letra E, F, tá bom? 4. Qual era a situação das cidades de Olinda e Recife? Então, a cidade de Olinda, na época da Guerra dos Mascates, ela era a sede da capitania de Portugal. Seus habitantes eram ricos senhores de engenho. Já Recife era politicamente subordinada às leis determinadas por Olinda, né? E era habitada por mascates, comerciantes e portugueses. Então era uma população um pouquinho mais pobre, né? Não era tão ricos igual a Olinda. Bom, próximo, número 5. O que provocou a Guerra dos Mascates? Gente, tá escrito aí, eu vou ler, mas é para vocês se nortearem para fazer a resposta de vocês, tá? Mas quem colocou o que está escrito aqui também está certo. Os mascates queriam elevar Recife à categoria de vila, ficando independente de Olinda. Eles não queriam ser subordinados de Olinda, né? O rei demarcou, né, os limites das duas províncias, mas não funcionou. Os olindenses sentiram-se prejudicados e revoltaram-se, invadindo o Recife. Então, o que provocou, né, foi essa questão mesmo dessa subordinação a Olinda. Eles não queriam seguir regras de Olinda, eles queriam ser independentes. Número 6. Quais as consequências da revolta de Filipe dos Santos? Uma multidão de revoltosos liderados por Filipe dos Santos queria que o governo diminuísse os impostos e fechassem as casas de fundição. O governo prometeu atender os pedidos, mas depois mandou prender os líderes do movimento. Suas casas foram queimadas e Filipe dos Santos foi enforcado em praça pública. Então, lá no texto está escrito as consequências da revolta de Filipe dos Santos. Se você colocou isso aí, gente, tá certo, tá bom? Numeral 7, sobre a exploração do ouro, tá? É para completar. O governo português, com o objetivo de explorar ouro nas minas, estabeleceu um imposto que ficou conhecido como o quinto. Para garantir a cobrança do quinto, foram criadas as casas de fundição. O ouro era derretido, transformado em barras e marcado com o símbolo da coroa portuguesa. Depois era enviado para Portugal. É aquilo que eu falei. Daqui se extraía, para lá levava. Então, Portugal era muito rico nessa época. 8. Como terminou a Guerra dos Mascates? Tá no texto também, gente. Portugal nomeou um novo governador para Pernambuco, que prendeu os principais líderes do movimento e as lutas se dissolveram. Essa resposta tá igualzinha do texto. Se você botou diferente, também tá certo, mas tem que estar parecida, tá, gente? 9. A revolta de Filipe dos Santos ocorreu em Vila Rica. Bom, próxima página, 57. Aí tá pedindo para vocês lerem, né, esse trecho do poema. E tá pedindo para vocês comentarem, né, sobre o que vocês entenderam desse poema. Tem uma sugestão de resposta aí.
Vocês podem se nortear a partir do que está escrito aí, ó. A autora se refere ao trabalho escravo e às péssimas condições de vida e de trabalho nas minas, né? Porque as pessoas garimpavam, mas quem ganhava o dinheiro não eram elas. Elas apenas trabalhavam. Você acha as pessoas ricas, quem comandava as minas, garimpavam? Não, quem garimpava eram as pessoas pobres. E eles acabam nem recebendo para isso. 11. Assinale as revoltas contra o governo de Portugal que não se relacionavam com a exploração de ouro. Então, se você assinalou Revolta dos Beckman, Inconfidência Mineira, você está certo, tá bom? 12. Relacione. Ó, então ficou 3, 4, 2, 1, tá bom? 3, 4, 2, 1. 13. Por que no final do século XVIII havia entre os mineiros uma grande satisfação com o governo português? Uma sugestão de resposta. Se vocês fizeram parecido com isso, a resposta vai estar certa. Porque a quantidade de ouro havia diminuído e Portugal continuava a cobrar altos impostos ao povo e ainda punia os devedores com a derrama. Então, assim, não tinha tanta quantidade de ouro, o imposto continuava muito caro e ainda quem não pagava tinha punição, né, diante da coroa. 14. Qual era o objetivo dos participantes da Inconfidência Mineira? Eles queriam liberar o Brasil, né, de Portugal. Queriam, sim, se libertar de Portugal de alguma maneira e implantar o regime de governo republicano. Eles queriam criar uma república. Então, desde essa época, essa questão de um governo republicano que não fosse, né, comandado por um rei, não fosse uma monarquia, já era muito clara na cabeça de todo mundo. Gente, então essa foi a correção do exercício. Façam a correção, não deixem de fazer, tá bom? Um beijinho.